Recebi comentários de alguns irmãos fazendo mimimi porque eu abordei um assunto em relação à política. Alguns estão pensando que o Leandro Quadros agora está defendendo uma bandeira partidária. Mas eu preciso mostrar para você uma coisa importante. Você tem que diferenciar meter-se em política de instruir sobre o assunto. É bem diferente. Eu não adoto nenhuma bandeira partidária. Eu sigo o mesmo princípio da Igreja Adventista Sétimo Dia, de que cada pessoa tem que ser livre para votar em quem quiser, como bem entender. A liderança da Igreja Adventista Sétimo Dia não influencia ninguém no seu voto. O voto é algo muito secreto, muito especial, e isso deve ser respeitado. Agora, o fato de não nos metermos em política não significa que não vamos instruir as pessoas quanto ao voto. Até porque quem assistiu com atenção aos meus vídeos percebeu que ao invés de meter-me em política, eu instruí sobre política. E o fiz com base nos escritos de Ellen White. Afinal, quando negligenciamos em instruir as pessoas quanto à maneira de votar, nós estamos sendo omissos. E nós não podemos confundir intromissão em política com instrução sobre política. E se nós formos omissos em não instruirmos as pessoas, nós vamos contribuir para que a nossa sociedade fique ainda pior. É por meio da omissão que muitos cristãos contribuem, por meio do seu uso indevido do voto, para que a sociedade fique ainda pior. E assim, nós não nos tornamos o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus pede em Mateus 5, 13 a 16. Não tem como um cristão responsável exercer o seu direito de cidadania, com responsabilidade, obviamente, se a corda ficar solta. Se a corda ficar solta e todo mundo votar sem critério nenhum, estamos trazendo maldição para o nosso mundo. Nós precisamos avaliar os interesses de Deus para a sociedade. Existem candidatos variados e nós precisamos, de forma muito particular, sem a intromissão de ninguém, decidirmos em quem vamos votar ou não. Porém, isso tem que ser feito com responsabilidade, seguindo critérios. E nos meus vídeos anteriores eu apresentei critérios bíblicos usados por Ellen White. Veja, por exemplo, o que Ellen White diz sobre esse assunto numa outra citação que eu vou compartilhar com você agora. Está no livro Obreiros Evangélicos, página 387. Estou aqui com a quinta edição, na verdade. Todo indivíduo exerce uma influência na sociedade. Em nossa terra favorecida, que ela se referia aos Estados Unidos, onde ela vivia na época, todo eleitor tem, de certo modo, voz em decidir que espécie de leis hão de reger a nação. Não deviam sua influência e voto ser postos do lado da temperança e da virtude? Os defensores da temperança deixam de cumprir todo o seu dever, a menos que exerçam sua influência pela palavra e pelo exemplo, palavra, pena e voto em favor da abstinência total. Você percebeu? Mesmo que Ellen White nunca nos incentive a ficarmos erguendo bandeiras políticas, ela não nos incentiva a sermos ignorantes políticos ou omissos politicamente. Pelo contrário. Ellen White diz que nós que somos a favor das leis de saúde e de temperança, deveríamos usar da nossa influência por meio do voto e votarmos contra qualquer prática de legalização, por exemplo, de álcool, de drogas e outras coisas mais. Ellen White incentiva o cristão a não erguer bandeiras políticas e ficar brigando. Eu sou de direita, eu sou da esquerda. Não é esse o propósito dela. O propósito dela é nos ensinar a sermos coerentes com a nossa fé. E dizer o seguinte, já
que todo indivíduo exerce uma influência na sociedade, vamos, por meio do nosso voto, influenciar a sociedade para o bem, ao lado da temperança, ou seja, do cuidado das normas de saúde de Deus, e do lado da virtude. Então, definitivamente, não se meter em política, e eu não o faço isso, e não é meu propósito fazer isso, não é sinônimo de ser um omisso, um ignorante e não saber nada a respeito do assunto. Um outro detalhe importante, apesar da clareza desta citação aqui do livro Obreiros Evangélicos, em que Ellen White nos recomenda a exercermos a nossa influência por meio do voto, alguns cristãos, com uma certa limitação de leitura, acabam descontextualizando um texto dela, na mesma obra, para dizer o seguinte, que se você falar uma coisinha que seja sobre política, mesmo que você não adote um partido ou um candidato, você já está no caminho do pecado. Vamos ler aqui a citação e vamos ajudar essas pessoas mais limitadas a lerem o texto no seu contexto. Tá? A citação é a seguinte, está no livro Obreiros Evangélicos, só que na página 391. Tá? O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio e a eloquência. Então o camarada lê esta linha aqui e já diz o seguinte, olha aí, ó. O Leandro está desobedecendo, está desrespeitando a orientação de que o cristão não deve, que o cristão deve enterrar questões políticas. Mas veja, eu acabei de ler uma citação para você e dei várias nos outros vídeos anteriores, mostrando de que mesmo não devendo erguer bandeiras políticas e ficar brigando sobre este assunto, o cristão não pode ser omisso, ele tem que ser responsável por meio do seu voto. Apesar disso, as pessoas leem esse texto isoladamente e já fazem um pré-julgamento, inclusive a respeito da minha pessoa. Porém, se você ler o contexto da declaração, você percebe que realmente há um problema muito grande de leitura por parte do nosso povo. Não estou falando isso para ofender você, mas é para te ajudar. Então você tem que ler esta citação no seu contexto. Quando você começa aqui a carta de Ellen White, que está aqui no livro Obreiros Evangélicos, a partir da página 391, você vê uma série de citações até a página 396. Tá? E no início, olha a quem ela dirige essa orientação de que o povo de Deus deve enterrar questões políticas. Olha como é essa carta. Aos mestres e diretores de nossas escolas. Então, olha só. E agora vamos seguir a leitura. Aqueles a cujo cargo se acham nossas instituições e escolas devem se acautelar diligentemente, não seja que, por suas palavras e sentimentos, levem os alunos por caminhos falsos. Os que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e escolas não se acham na liberdade de se unir aos que manifestam seus preconceitos a favor ou contra homens e medidas políticas, pois assim fazendo incitam o espírito dos outros, levando cada um a defender suas ideias favoritas. Existem, entre os que professam crer na verdade presente, alguns que serão assim incitados a exprimir seus sentimentos e suas preferências políticas, de maneira que se introduzirá na igreja a divisão. O Senhor quer que o seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio e a eloquência. Cristo convida seus seguidores a chegarem à unidade nos puros princípios evangélicos que são positivamente revelados na palavra de Deus. Não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa. Está percebendo o contexto? E pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. Olha aqui o contexto. Ela pede, especialmente para os mestres e diretores de escolas, para pessoas que têm uma função de liderança e de cargos,
não se intrometer em questões políticas, porque no contexto em que ela falava, ela estava dizendo o seguinte: é difícil muitas vezes nós dizermos assim, ó, eu vou votar nesse ou naquele, porque muitas pessoas nos tempos dela estavam sendo a favor de privar as pessoas da liberdade religiosa, inclusive estabelecendo o domingo como dia de guarda. Então, nesse contexto, ela não está sendo contra você exercer o seu direito de cidadania. Até porque na página 394 diz o seguinte: mesmo que nós não devamos nos envolvermos em projetos políticos, ela diz assim, mas não devemos viver isoladamente. Cumpre-nos fazer aos mundanos todo o bem que nos seja possível. Então nós precisamos influenciar, sem ser influenciados. No contexto da citação, ela não incentiva você a ser um tapado, que não sabe nada, que não tem nem mesmo condição de avaliar entre a ideologia de um candidato ou outro. O que ela está fazendo é ensinar a não erguermos bandeiras políticas, a não manifestarmos nossas preferências para obrigar os outros a aceitarem nossas convicções pessoais, mas ela nos incentiva, sim, a votarmos com responsabilidade, como eu disse em vídeos anteriores, escolher pessoas que não sejam contra a liberdade religiosa, que respeitem os princípios da nossa fé, que não tenham uma ideologia que vá contra a família, a religião, a ordem. Então, essas são coisas básicas que Ellen White deixou nas suas obras e que nós devemos passar para as pessoas. Mas alguém poderia argumentar assim comigo: mas Leandro, será que apresentar essas características de um bom candidato, ou de um candidato, diríamos, menos ruim, como dizem alguns, não seria demonstrar uma preferência partidária? Não seria isso errado, já que para preservarmos a unidade da igreja deveríamos ser politicamente corretos, diríamos assim, já que na nossa igreja pessoas votam nos mais diferentes candidatos, nas mais diferentes ideologias, não deveríamos deixar esse assunto quieto? Eu tenho absoluta certeza que não. Sabe por quê? Primeiro, a verdadeira unidade da igreja nunca vai existir com base na ignorância. A verdadeira unidade existe com base na verdade. Em João 17, 22 e 23, Cristo orou para que os discípulos sejam um, assim como Cristo é um com Deus o Pai. Porém, no verso 17 ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdadeira unidade da igreja não pode existir quando priorizamos o politicamente correto. A verdadeira unidade da igreja existe quando esta unidade tem como base a verdade da palavra de Deus. Se nós encararmos a verdade, mesmo que ela doa, e mesmo que ela vá contra nossas preferências políticas, aí sim nós encontraremos a verdadeira unidade. Se nós deixarmos a corda solta, não apresentarmos os critérios bíblicos e de Ellen White na hora de votar em alguém, cada um vota em quem quiser do jeito que bem entender e aí a desgraça está feita. É óbvio que o voto, cada um vota do jeito que quiser, mas que cada um vote consciente do que está fazendo. O mínimo que devemos fazer é instruir as pessoas quanto aos princípios bíblicos e de Ellen White. Talvez alguém aqui tenha ficado chateado comigo por eu ter gravado esse vídeo, mas eu quero dizer uma coisa para você. O problema não está no conteúdo do meu vídeo e nem nos vídeos anteriores. O problema não está no conteúdo, mas no tipo de ideologia que está moldando a sua vida. Se você mudar essa sua base ideológica e você aprender a pensar mais teologicamente, você não vai ver nenhum problema no que eu estou falando. Você precisa aprender a pensar mais teologicamente para moldar as suas crenças a partir da Bíblia e não adaptar a Bíblia à sua visão de mundo. Concluindo, como cristãos, precisamos evitar ficar erguendo bandeiras partidárias e também
discussões sobre assuntos políticos. Porém, jamais deveríamos ser omissos se quisermos influenciar a sociedade, como orienta Jesus em Mateus 5, 14 a 16, para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos, por meio do voto responsável, avaliando a ideologia por trás de cada candidato, propagar os interesses de Deus para a sociedade, aliviando o sofrimento do próximo e abrindo portas para que nós possamos pregar o evangelho, que é a nossa principal missão, para que a nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial, seja inaugurada em breve, como promete Paulo em Filipenses 3, 20 e 21. No próximo vídeo eu quero falar para você sobre analfabetismo funcional e sobre o significado da palavra idiota. Por que eu falei isso? Muitas pessoas não sabem o significado desses termos e têm ficado extremamente chateadas porque eu tenho usado esta expressão quando eu me refiro a algumas pessoas que veem ou leem o que eu escrevo e não entendem o que eu estou dizendo. Eu quero fazer esse outro vídeo para lhe ajudar a crescer. Eu espero que você o acompanhe.